Uma empresa chinesa revelou avanços significativos com o implante cerebral para ajudar na recuperação de movimentos de pessoas com dano medular. Muita gente já considera que eles estão ultrapassando a estadunidense Neuralink. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia aqui no Abdução. Vamos lá, gente. Vocês já devem ter ouvido falar desses chips que estão sendo implantados aí no cérebro das pessoas. A gente já tem pesquisas com relação a isso já há algum tempo, né? E até pouco tempo atrás, o que era considerado o de ponta aí nessa tecnologia era a Neuralink, empresa aí do Elon Musk, o mesmo dono lá do Twitter, da SpaceX, da Tesla, etc. Mas agora parece que a Neuralink está sendo deixada para trás por uma empresa chamada Miracle Technology, que lançaram comercialmente essa semana um implante cerebral chamado NEO. Esse implante ele visa aí é, ser um tratamento para a lesão medular, né? Então a lesão na medula espinhal que leva aí a paraplegia, a tetraplegia, dependendo de qual altura qual altura da coluna vertebral ocorre essa lesão. Qual que é a ideia desse implante, né? A ideia é que quando você tem a lesão medular, o seu cérebro ele continua funcionando normalmente, mandando mensagem para mexer um braço, por exemplo, normalmente. O que acontece é que por causa do dano medular, o sinal ele chega até o local que ocorreu a lesão e para ali, não chega até os nervos que controlam o braço, e daí por mais que o cérebro mande o braço se mexer, o braço não vai se mexer, porque o sinal não chegou. O que esse implante ele visa fazer é o que está sendo chamado de Bridging Neural Repair, que é restabelecer essa conexão artificialmente, digamos assim, né? Então, o sinal vai ser produzido no cérebro, vai ser levado até esse chip. Do chip ele vai ser processado no computador, que vai enviar esse sinal aí para uma luva robotizada, que daí vai permitir a pessoa mexer a mão, mesmo que o sinal nunca chegue lá nos nervos dela. Então é essa a ideia do chip. Já está sendo desenvolvido já há algum tempo, e em março a versão chinesa lá da Anvisa, né, a agência sanitária deles, aprovou esse tratamento, né, se tornando aí o primeiro caso no mundo de você ter um tratamento aí de lesão medular com um chip cerebral aprovado no mundo, é o primeiro. E por causa disso está sendo visto aí como algo que superou a Neuralink. E daí a gente faz a pergunta, né? Por quê? Por que que o Neo chegou antes da Neuralink? Vamos lá para o The Conversation, né? Site aí especializado em jornalismo científico, que conta aqui, né? Implante cerebral chinês Neo marca uma nova era na medicina. Vamos para a parte aí, por que que a Neo chegou primeiro? Que está aqui. Ao contrário de outros dispositivos como o Neuralink, cujos microeletrodos penetram diretamente no tecido cerebral, o NEO registra atividade cortical a partir da superfície da dura mater, a membrana que protege o cérebro. Traduzindo, o Neuralink ele vai lá e coloca os fiozinhos que estão ligados ao chip dentro do cérebro, tem que enfiar eles lá. O NEO, ao invés disso, não penetra, ele fica só ali naquela membrana que está em volta do cérebro, ele não chega nem a tocar no cérebro propriamente dito. Ele fica na membrana que está em volta do cérebro e pega o sinal dali mesmo. Embora ainda exija uma cirurgia que dura cerca de 1h30, essa nova estratégia é menos invasiva e reduz alguns riscos cirúrgicos, como hemorragia ou cicatrização do tecido cerebral, além de facilitar o processo regulatório. Vocês estão entendendo, gente? Com a Neuralink, você precisa literalmente fazer um furinho, claro, coisa mínima, mas fazer um furinho ali no cérebro para enfiar os fiozinhos lá dentro. Com o Neo, você não precisa fazer isso. Você vai ter que fazer uma cirurgia para abrir o crânio e tal, mas o chip fica do lado de fora do cérebro, dentro do crânio, mas sem penetrar dentro do cérebro. E isso
obviamente torna a cirurgia muito menos invasiva, muito menos perigosa. Outro fator também influenciou. Há vários anos a China considera as interfaces cérebro-computador como uma tecnologia estratégica. O NEO é fruto dessa política, uma colaboração entre uma startup e um dos centros de pesquisas mais prestigiosos do país, apoiado por investimento público em ambiente regulatório que acelerou sua chegada ao atendimento de pacientes em cenários reais. Aqui os pesquisadores basicamente estão dando uma cutucada e dizendo, gente, é uma parceria público-privada, sabe? Tem dinheiro público, tem investimento público, tem instituições públicas investindo nisso. Não é só um empreendimento privado, como a gente sabe que é o caso da Neuralink, que é só um investimento, que é só um empreendimento privado. Enquanto isso, como é que está a Neuralink? A Neuralink ela teve problemas aí com seus primeiros pacientes, né? O primeiro paciente da Neuralink chegou a ter um problema de que os fios que saem do chip e entram no cérebro se retraíram, e que acaba mostrando, né, qual é mais uma questão de por que é importante que o chip fique só ali na superfície do cérebro e não seja implantado dentro dele, né? Vou até trazer aqui uma matéria de 2024 do Olhar Digital que conta que Neuralink, primeiro implante cerebral em humano, apresenta defeito. E aqui eles vão dizer pra gente, né, que semanas depois da cirurgia, foi confirmado que alguns fios se retraíram do tecido cerebral de Arbaug. Arbaug foi o primeiro paciente. Isso diminui o número de eletrodos eficazes, prejudicando a capacidade de medir parâmetros do sistema com precisão. Segundo informações da CNBC, a Neuralink considerou remover o implante, mas o problema não representa risco à segurança. Para contornar o problema, a empresa optou por modificar o algoritmo de gravação de dados e trabalhar para melhorar as técnicas de tradução de sinais. Então eles falaram, olha, retraiu os fios, com isso a gente não consegue captar o sinal tão bem, mas não é um risco para o paciente, então a gente não vai tirar e vamos tentar melhorar aqui a programação do chip para ele conseguir funcionar mesmo com menos sinal. Temos que ser honestos aqui, a Neuralink ela melhorou isso e corrigiu essa questão no segundo paciente, só que aí a questão é, como eles corrigiram essa questão no segundo paciente para não ter esse problema de retração? Colocando os fios mais profundos ainda no cérebro, ou seja, tornando a cirurgia ainda mais perigosa e ainda mais invasiva. Vou trazer aqui outra reportagem aqui de agosto de 2024 da PCMag, segundo humano a receber o chip cerebral da Neuralink, usa ele para jogar Counter-Strike 2, né? E daí aqui, mas não é o jogar Counter-Strike 2 que nos interessa. Vamos para parte que nos interessa, que é sobre como eles fizeram para o chip não ter o problema de retração. Que é aqui, ó. Embora a Arbaug ainda consiga usar seu implante de forma eficaz, né, o primeiro paciente, a Neuralink queria evitar que o mesmo acontecesse com Alex. Em resposta, a empresa desenvolveu várias medidas de mitigação, que inclui reduzir a probabilidade de formação de uma bolsa de ar durante a cirurgia e posicionar o implante mais profundamente no tecido cerebral. Então você vê que eles basicamente tornaram a cirurgia ainda mais invasiva. Mas resolveu. Ok, independente se estamos falando do Neo, da Neuralink, tem algumas questões sobre esses chips que ainda estão em aberto e que precisam receber bastante atenção. Que é, para além da questão da eficácia e da segurança deles, a gente pensar nas questões éticas. Porque sim, existem algumas questões éticas que ainda não estão bem claras. Porque esses chips, eles estão pegando sinais direto do cérebro da pessoa e estão tentando traduzir esses sinais. Ok, são sinais motores, sensoriais, ok, mas eles estão pegando sinais e tentando traduzir sinais do cérebro de uma pessoa, coletando muitos dados aí muito íntimos, vamos dizer, direto do cérebro da pessoa. Então fica a pergunta, de quem será esses dados, né? E como que você protege esses dados de ataques cibernéticos? Quem que é o responsável se o algoritmo que usa esses sinais der algum erro e der algum sinal motor errado? Então, por exemplo, se der
um erro no algoritmo e o algoritmo fizer a pessoa fazer um movimento que ela não queria fazer e isso causar algum dano para a própria pessoa, para as pessoas em volta, dano a patrimônio, alguma coisa assim. E na questão aí da saúde pública, né? Como que isso vai ser disponibilizado para as pessoas? As pessoas realmente vão ter acesso a esse tipo de tratamento, caso ele se trate um tratamento corrente? E eu iria trazer mais uma pergunta aí que já não é nem uma questão ética, é uma questão aí de soberania também. Cadê o Brasil nessa corrida? Cadê o Brasil nessa corrida? Nós temos neurocientistas muito bons aqui no Brasil que poderiam estar desenvolvendo a nossa tecnologia. Por que a gente está só assistindo os Estados Unidos e a China fazerem essa corrida enquanto a gente fica aqui, no máximo, fazendo torcida a favor e contra um dos lados, né? Várias questões aí a se pensar. Enfim, são essas as informações que eu tinha para trazer aqui para vocês. Vamos ver aqui o nosso chat. Como é que está aqui o nosso chat? Enigma Rod dizendo, jogar CS2 não é a parte que nos interessa, os gamers. Aham. Pois é, eu fico pensando, realmente, para a pessoa que perdeu a capacidade de jogar isso, justo. É uma coisa importante, sim. É uma coisa importante, sim. Depois os desgovernos do coisa tirou o dinheiro da ciência e acabamos andando para trás. Até pegar o rumo de volta vai demorar um pouquinho. E eu vou dizer para vocês que o governo Lula, apesar de ser 15 vezes melhor do que o do coisa, também não está investindo o tanto que deveria. A gente só olha alguém humilhar o outro e não se beneficiar dependendo do lado. Pois é. Enfim, gente, eram essas as informações que eu tinha aqui para trazer para vocês. Muito obrigado para você que assistiu esse corte até o final. E para quem está vendo o ao vivo, não sai daí que a gente tem mais notícias.